Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 22 de março de 2022 e na semana passada o prefeito da cidade de Porto Alegre, Sebastião Melo, lançou um decreto desobrigando o uso de máscaras em ambientes fechados. E eu queria trazer um pouquinho de uma reflexão sobre essa atitude, sobre essa canetada, né? Então, para começar, vamos dar uma olhada bem por cima nos dados dos casos de Covid-19 aqui em Porto Alegre. A gente está, ultimamente, na última semana, com 178 casos por dia, depois de ter chegado num auge de mais de 2.000 casos por dia da Omicron aqui no dia 23 de janeiro. Então a gente teve uma redução muito expressiva. A gente continua, mesmo depois do carnaval, com uma tendência de decrescimento no número de casos. Então, ótimas notícias, mas a gente ainda não está num período de baixa transmissão viral, que seria abaixo de 100 casos por dia, mais ou menos considerado o tamanho da população de Porto Alegre. Então, ainda teria que baixar 50% para a gente chegar numa parte de transmissão viral realmente baixa. E tem um outro porémzinho aqui, que é o porém da testagem. A gente sabe que hoje, com muitas pessoas já vacinadas, a demanda por testes baixou muito, porque a pessoa se contamina, vai ter um caso leve, com uma altíssima probabilidade. Quem está com o esquema de vacinação completo, principalmente quem já tem 3 doses, vai ter um caso leve ou quase assintomático, nem vai notar que está contaminado com a Covid-19. Então, esse gráfico que eu apresentei para vocês, ele com certeza está bastante subnotificado, com uma subnotificação ainda maior do que a gente tinha nos anos anteriores da Covid-19, onde ninguém estava vacinado, então a pessoa pegava a Covid, era uma preocupação realmente importante. Então a pessoa procurava o sistema de saúde, ia se testar. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas não estão mais se testando. E mesmo com essa testagem mais baixa, ainda estamos com transmissão média de Covid-19. 180 pessoas em Porto Alegre todos os dias se contaminando. Tá caindo, os óbitos estão lá embaixo, pessoal, mas não sei se era o melhor momento para desobrigar em ambientes fechados. A gente viu umas semanas atrás a desobrigação em ambientes abertos, já é um pouquinho complicado, e deixa eu falar, mas tudo bem, ambientes abertos, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, é realmente mais seguro. Mas em ambientes fechados, qual que é o problema? Tem alguns problemas. Primeiro, do ponto de vista macro, do ponto de vista da sociedade, que é quase sempre o que eu sempre trouxe aqui da pandemia. Tem problema? Será que isso vai gerar de novo um pico de 2.000 casos por dia? Sinceramente, com muita probabilidade, não. Eu acho que a gente, nos dados coletivos, se a gente vê um pequeno repique por causa dessa mudança, não vai ser pequeno. Talvez a gente nem note nos dados que aqui teve alguma mudança de paradigma que fez os dados voltarem a subir. Tô falando sinceramente para vocês porque é o que eu sempre tento fazer, eu tento dar o meu ponto de vista aqui. Então, provavelmente não tenha um recrudescimento, um grande avanço da Covid a partir de agora por causa desse decreto. Mas, para mim, a grande dificuldade é do ponto de vista individual. É a mensagem que essa decisão acarreta, a mensagem que essa decisão passa para a população. Passa para a população a mensagem de que a pandemia acabou. Agora nem em lugar fechado mais é importante a utilização de máscaras, e isso não é verdade, principalmente do ponto de vista individual. Pessoal, agora eu queria fazer um parênteses aqui para trazer um experimento, não é bem um experimento, é mais um vídeo didático só para a gente observar o que pode acontecer com a Covid-19 em um ambiente fechado, em um ambiente que não tem uma ventilação externa e as pessoas estão sem máscara. Então, vamos lá. Então, gente, imagina que a gente tem aqui um ambiente
fechado e tem uma pessoa ali simbolizada pelo nosso amigo Bob Esponja, né, que não tenha troca de ar com o ambiente. O Bob Esponja ali está sozinho e não tem mais ninguém, então tá tranquilo. Mas aí, imagina que venha uma segunda pessoa, também sem máscara, e essa outra pessoa sim esteja contaminada com Covid-19. Então ela, pouco a pouco, ela vai aqui, ó, vai contaminando o ambiente, vai largando um pouquinho de vírus no ambiente. Pouco a pouco, a cada respiração dela, ela vai largando, e estou simbolizando aqui com esse pigmento vermelho, com essa tinta vermelha. Aí as duas pessoas estão ali conversando, estão de boas. Só que, conversa vai, conversa vem, né? O ar começa a se movimentar e pouco a pouco esse vírus que está no ambiente, ele começa a se espalhar. Isso daqui poderia acontecer principalmente num ambiente, por exemplo, com ar-condicionado. O ar-condicionado é um sistema fechado, daí com um pouquinho de vírus, devagar, ele vai se espalhando pro ambiente inteiro. Olha só como essa tinta vermelha, ela vai se espalhando facilmente. Claro, eu não estou mexendo aqui da maneira mais uniforme possível, mas é o que está acontecendo. Então, o Bob Esponja, daqui a pouco, ele estava num ambiente seguro, mas esse ambiente, como não tem troca de ar para a rua, como tem uma pessoa ali que está jogando vírus, aí simbolizado com essa tinta, ele está se expondo ao Covid-19. Agora, onde é que poderia ter um pouco mais de segurança? Um pouquinho mais de segurança começa a vir se a gente introduz uma nova fonte de ar. Por exemplo, aqui se a gente começa a trocar ar com o ambiente, olha só, a gente está colocando mais ar novo no ambiente, então já vê que já fica um pouco menos contaminado, e a gente também pode tirar o ar do ambiente, o ar antigo do ambiente. Aqui eu estou tirando com essa mangueirinha. Então, quando tem uma certa troca de ar do ambiente interno com o ambiente externo, isso a gente pode obter, por exemplo, com uma ventilação cruzada, com uma janela aberta, com uma porta aberta, as duas coisas juntas de preferência, né? Ou duas janelas abertas, enfim. A gente vê que pouco a pouco o vírus vai se dissipando, começa a ficar um pouquinho mais seguro. Ainda não vai ser muito difícil tirar 100% o vírus do ambiente, mas ele começa a se dissipar. Até porque esse meu vírus aqui, né, que nem eu já disse, é uma experiência totalmente didática, né, só para simbolizar, é um corante, um pigmento vermelho, não é tão fácil de tirar totalmente ele da água, né, pessoal? Mas e onde é que fica daí 100% mais seguro? Ou 100% não, porque 100% de segurança eu acho que nunca existe, não é colocável. Mas onde é que fica mais seguro de verdade? Quando essa troca é tão intensa que poderia estar num ambiente aberto, né, pessoal? Por exemplo, num parque, numa praça ao ar livre, as pessoas aí mais distantes, aí a gente veria essa troca de água que está acontecendo aqui com uma vazão muito maior, né, no caso troca de ar, e aí sim a gente teria mais segurança. E nessa situação, até acredito que a utilização das máscaras, ela seja um pouco mais, de fato, opcional, né? Que a pessoa pode se sentir segura, razoavelmente segura, num ambiente aberto, onde tem uma troca de ar grande. Mas, enfim, era isso, né, gente? Então, quem a gente pôde observar aí com essa experiência maluca aí, foi divertido fazer, mas enfim, num ambiente fechado, o risco é muito maior se a gente ficar sem máscara. Sabe qual é o lugar que, assim, ó, me tira o sono que esteja liberado máscaras? Bem sinceramente, é nos carros de aplicativo, nos táxis, quando os dois, tanto o motorista quanto o passageiro, estão sem máscara e o ar-condicionado está ligado. A gente sabe que isso tem acontecido e o carro, ele é um ambiente muito pequeno. Então, se as duas pessoas estão sem máscara e o ar está ligado, ou seja, formando um sistema fechado, a chance de contaminação, se uma das duas estiver contaminada, é, poxa, praticamente 100%, né, pessoal? Porque é um ambiente muito pequeno. Então, imagina aquele aquário que era razoavelmente grande, perto do Bob Esponja, né, sendo pequenininho. Então, pouquinhas gotas já iam ter um grande efeito no ambiente inteiro. Então, esse é um dos lugares que me deixa assim meio preocupado, porque a gente vê motoristas aí, né, sem máscara. Então, eu digo assim, ó, inclusive do ponto de vista do motorista, pessoal,
se protege, usa a máscara, porque tu não sabe o passageiro que está entrando. E da mesma maneira, do ponto de vista do passageiro, se protege, porque tu não sabe qual foi o passageiro que entrou 2 dias atrás naquele carro. Vai que há 2 dias atrás entrou um passageiro contaminado com Covid-19, contaminou o motorista, e hoje o motorista está ainda no seu período pré-sintomático, mas já está infeccioso e está te contaminando. Então, se proteger. Existem ambientes com maior grau de periculosidade, vamos dizer assim, e ambientes mais seguros. Nunca vai existir, que nem eu já disse, 100% de segurança. Mesmo utilizando a melhor das máscaras, 100% de segurança não existe. Mas é uma questão toda de controle de risco, pessoal. Se a gente estiver num ambiente ventilado, talvez a gente possa tirar a máscara. Se nesse ambiente a gente sabe que as pessoas ali estão vacinadas, onde é que entra a vacinação, pessoal? Fazer outro parênteses aqui. Onde é que entra a vacinação? A vacinação diminui a carga viral. Então, uma pessoa vacinada, quando ela está transmitindo com uma menor eficácia, por assim dizer. Então, se tu está num ambiente ventilado, se tu está com pessoas vacinadas ali, a segurança é maior. Se tu está num ambiente fechado, com ar-condicionado, com pessoas não vacinadas, a segurança é muito menor. Então, vai aí uma questão pessoal mesmo de controle de risco, gente. A gente tem que ter uma noção, a gente tem que ter a informação correta para decidir quais os riscos que a gente está disposto a se expor e qual é os riscos que a gente prefere se cuidar um pouquinho mais. Então, é isso. A partir de agora, gente, se a pandemia continuar nessa tendência de baixa, a gente tem que saber fazer a análise de risco. Mas não pode ser com base no achismo, tem que ser com base nos dados, tem que ser com base na ciência, e a gente tem que ter a melhor informação disponível para fazer essa análise. A gente tem que voltar a viver, a vida tem que voltar, tudo tem que voltar agora, mas principalmente se continuar baixando, pessoal. Se tiver uma nova onda, uma nova cepa, uma variante, aí a gente talvez tenha que rever todos os decretos de liberação de máscara, talvez a gente tenha que rever tudo isso. Mas por enquanto, a manter-se a tendência, as coisas têm que voltar, a vida tem que voltar o mais perto do normal possível, mas com segurança, individualmente, tendo a noção da análise de risco, tá, pessoal? Gerenciamento de risco, eu tô falando análise, mas o termo mais correto, mais próximo é gerenciamento de risco. Quanto que a gente está disposto a se arriscar para ter esse benefício, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.